Olá, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui hoje. Já começo a live pedindo desculpas por não poder estar ao vivo aqui com vocês, né? Essa aula está gravada, né? E eu fiz isso como uma forma de backup, na verdade, porque eu estou fazendo algumas mudanças aqui na plataforma e eu não tinha certeza se ia dar certo. Então, se vocês estão vendo essa gravação, provavelmente não deu para a gente fazer essa transmissão ao vivo aqui, mas para que vocês não ficassem sem nenhum conteúdo e a gente não tivesse que cancelar esse nosso encontro semanal, né? Eu ia falar diário, mas é semanal aqui no ateliê, resolvi deixar esse conteúdo gravado, né, para vocês não perderem nada, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Miriam Sanoni. Eu tenho um ateliê de encadenação artesanal aqui em Curitiba desde 2007, né? E eu trabalho com isso e hoje eu vivo exclusivamente disso, né? Tanto da encadenação quanto das aulas, mas a minha paixão maior são as aulas mesmo, né? Morrendo de saudade de vocês, de poder a gente ter esse encontro presencial, né? Já dei aulas em vários lugares, mas tenho priorizado as aulas aqui no meu ateliê mesmo, então espero que em breve possa receber vocês de volta, né? Com as devidas medidas de segurança, claro, né? Estou estudando bastante de como fazer isso, tenho falado com amigos meus que são da área de saúde, para que a gente possa fazer isso de maneira mais tranquila possível, mais segura possível para todo mundo, né? Já adianto para vocês que eu estou estudando isso de uma maneira, vai ser aos poucos, né? Primeiro no atendimento presencial individual, né? E quem sabe mais para frente para pequenos grupos, tal, mas eu acho que aqueles grupos maiores que eu atendia, né, às vezes eu chegava a dar aula para 20, 30 pessoas, assim, nesse momento ainda vai ser meio complicado, né? Mas vamos lá, tá bom? Qualquer coisa mandem uma pergunta aí para mim. Bom, mas sobre o nosso tema de hoje, né? Essa é uma questão muito frequente de quando as pessoas vêm fazer aula comigo. As pessoas, né, fazem a aula, terminam o caderninho lá, fica com aquela coisa ali apaixonada, muita gente segura aqui no peito, né, porque tem orgulho mesmo daquilo que fez. E uma coisa que sempre me pergunto depois das aulas é: por quanto que eu posso vender esse caderno, né? Então, vou ensinar para vocês uma maneira de vocês fazerem esse cálculo, né, de uma maneira segura, para passar esse preço de uma maneira tranquila também, né, mostrando profissionalismo para quem está te perguntando, né. E eu até brinco assim: se você sair da aula com o caderninho, não vai sair mostrando por aí, né, se exibindo lá para a família, para os amigos, porque com certeza vai ter alguém que vai falar assim: ai, que lindo, faz um para mim, né. E antes que a pessoa já peça de graça, você tem que saber calcular o teu preço, né, o preço do seu produto, para não fazer esse negócio de graça, porque daí você já vai recuperando esse dinheirinho que você investiu na aula, já vai treinando mais, né? Então eu acho que esse é um passo bem importante, tá? Se você quer, principalmente se você quer viver disso, né? Porque é possível, tá bom? Tem mercado para todo mundo ainda. Então, vamos lá, o que você precisa fazer? Mas antes, como é que eu cheguei nesse método de cálculo de preço, tá? Quando eu comecei a trabalhar, fazia na minha casa, né, ali feliz da vida, fazia uns caderninhos, né, fiz muito curso, logo de cara já fiz um monte de curso, e daí para mim era uma coisa muito difícil calcular preço, né, naquilo que me dava tanto prazer para fazer, naquilo que eu gostava tanto, né, e daquilo porque a gente tem essa noção errada de que trabalho é um negócio pesado, é um negócio ruim, sabe? É um negócio assim, quando você fala, isso vai dar trabalho, né? A gente tem essa coisa de associar o trabalho a uma coisa muito difícil, muito realmente trabalhosa, né? É uma coisa suada, então tem uma questão pejorativa, de certa maneira, de uma coisa mais negativa mesmo quando a gente fala trabalho, né? E daí quando você faz um negócio que te dá prazer, que você gosta de fazer, né, e aquilo que te relaxa, é difícil para as pessoas num primeiro momento associar essa coisa com o trabalho, né?
Então, eu digo isso por experiência própria, eu sofria muito com isso e demorei muito tempo para poder elaborar um preço, né? E daí, né, procurando como todo mundo faz, então o que eu vi? Que o pessoal usa um cálculo bem básico, né? Desculpa, acho que barulho ali. Um cálculo bem básico de... pega o que você gastou e calcula vezes 2, calcula vezes 3, né? Daí, né, daí tinha uma amiga minha que sempre tinha um preço um pouquinho melhor das coisas, eu falei, como é que você faz? Eu calculo vezes 4. Mas por que você faz vezes 4? Porque eu sempre uso uns tecidos que são exclusivos, eu garimpo bastante, às vezes eu importo alguns tecidos, alguns materiais, então por ter esse caráter um pouquinho mais exclusivo que as outras pessoas, eu coloco vezes 4, porque eu acho que vale, tá? Beleza, né? Isso daí eu fui conversando com as pessoas, fui definindo e tal. Só que daí, com o tempo, né, eu fui vendo que esse cálculo era meio estranho, né? Porque às vezes, né, até vou pegar aqui, por exemplo. Olha só. Então tem um caderno aqui de lombada redonda, né? Que eu fiz muito tempo atrás e digamos aqui um caderno com a costura exposta, né? Então olha só, digamos, né, que eu fui lá, fiz o cálculo, coloquei numa planilha, adoro planilha, tá, gente? Se você não é fã de planilha, sugiro que comece a reconsiderar, porque isso facilita bastante a sua vida, né? Ou pegar um papelzinho, eu sou doida do papelzinho, né? Bom, trabalho com encadernação, mas tentar listar cada item assim, né, numa tabela é importante para você ter noção, para você poder fazer os cálculos certinho, né? E eu tinha isso, sabe? Eu fazia tudo bem certinho, então eu montei uma planilha de materiais e daí colocava lá a data, colocava o nome do produto, a loja que eu comprei, a metragem, né? Então, por exemplo, digamos se fosse fita, né? Coloquei lá, comprei se a peça foi por metro ou foi a peça inteira, quantos metros tinha, digamos assim, se você compra uma peça de fita, né? Você coloca lá uma peça, 10 metros e daí custou R$4,50, digamos, né? É importante você ter todos os itens e todas essas colunas, tá bom? Então, de novo, né? Data, produto, loja, né? Vão anotando isso daí para fazer as tabelinhas de vocês depois. Loja, como é que a gente pode colocar isso? Especificação, né? Se é peça ou por metro, né? Unidade, né? Você colocou lá 10 metros, aliás, metragem, né? E valor, certo? E daí você pode até fazer mais uma coluna escrito valor por metro, sei lá, alguma coisa assim para facilitar a tua vida, tá? Por que é importante daí você anotar tudo isso? Para você ter noção dos cálculos, né? Então, às vezes eu comprava fita por metro, daí anotava lá, gastei 20 centavos, anotava lá, tá? Tem que colocar tudo, gente. Então, o papel que eu compro, a fita, a cola, né? O que mais? O papelão, o tecido, né? Eu tinha uma outra tabela específica para equipamentos, é legal para você poder fazer inventário daquilo que você tem, né? E até para ter essa referência onde você comprou, qual que é a data que você comprou, para pensar numa questão de manutenção mais para frente, mas isso é outra coisa, tá? Vamos voltar aqui nos itens. Então você vai fazendo isso com todos os materiais e eu tinha umas tabelas que eu fazia assim, eu colocava só coisas de armarinho em uma tabela. Aí eu criei outra aba que eu colocava só papéis, né? Na outra aba eu colocava suprimentos, né? Então coisas que são que a gente usa também. Então, por exemplo, eu colocava lá cola, colocava nessa outra tabela, tá? Então a parte de armarinho ia entrar lá fita, né? Vários tipos de fita, digamos assim, que mais? O viés que a gente compra, né? Então tem coisas que são específicas, assim, então você vai separando a tabela do que fizer mais sentido para você, tá? Então, eu, né, além de tudo, gosto muito de cálculo, então o que eu fazia? Então, por exemplo, digamos assim,
né, se para um caderno, né, eu usava 20 centímetros, então eu fazia uma regrinha de 3. Se uma peça tem 10 metros, custou 4,50. Se eu usei 20 centímetros, isso dá X, né? Você faz a regrinha de 3, né? Multiplica. Então, você tem esses 2 itens aqui, 2 itens aqui. Então, você faz um X. Você pega esse item aqui, multiplica por esse, coloca igual, coloca esse vezes esse e faz a continha lá para você ter o valor que custa o 20 centímetros que você comprou, tá bom? Que você usou, aliás, no seu caderno, tá? Por que é importante a gente ter isso na ponta do lápis? Porque lembra que eu comecei a contar lá como que eu fazia o cálculo? Eu pegava esse material vezes 3, material vezes 4, né? Digamos assim. Começou a não fazer sentido, gente. Por quê? Porque, digamos aqui, de novo, mostrando os cadernos, né? Eu tenho uma lambada redonda aqui e eu tenho aqui uma costura exposta. Digamos que, na hora que eu fiz o cálculo certinho, eu coloquei toda a regra de 3, anotei cada item que eu usei, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse caderno aqui. Eu anotei o material que eu usei na capa, eu anotei os pedacinhos de couro, anotei o fio que eu usei, eu anotei o valor do papel que eu usei aqui no miolo, a cola que eu usei, né? No caso da cola, a gente tem como mensurar mais ou menos, assim, eu já vou explicar pra vocês, mas, enfim. Cada item desse aqui, né, eu coloquei numa lista, né, e como o valor bruto do material mesmo, digamos que deu o mesmo valor, né, só que esse modelo eu produzo em 1 hora e esse modelo aqui me consome 4 horas para fazer. Você acha que tá certo eu cobrar o mesmo valor por esses 2 produtos? Então começou a surgir esse tipo de dúvida. Como é que eu fazia isso, né? E daí, conversando com minhas amigas, elas ficavam perdidas, porque cada um sabe do seu trabalho, mas de encadernação, né, eu não tinha ninguém com quem eu pudesse trocar esse tipo de informação, certo? Então, eu comecei a ficar meio perdida, não fazia muito sentido, né, os cálculos que eu estava fazendo. Então, 1 hora eu jogava vezes 3, 1 hora eu jogava vezes 4, só que começou a acontecer, né, quando eu aprendi, então, voltando lá, quando eu aprendi encadernação, né, eu estava na Belas Artes. E na Belas Artes, imagina, um bando de artista lá, né, as pessoas começaram a ver os cadernos que eu estava fazendo e começaram a pedir, né, faz um pra mim, quanto que você cobra, né? Toda vez, nossa, me dava um suador, eu pensava assim, ficava tremendo, né? E daí, meio que, como eu não sabia calcular direito o preço, o que eu fazia? Eu fazia um cálculo básico, assim, né? Se a pessoa era muito minha amiga, eu cobrava um pouquinho menos. Se eu nunca tinha visto a pessoa na vida, ela era amiga da amiga da amiga, sei lá, né? Eu cobrava um pouquinho mais, que era o valor que eu queria no final, né? Mas o que acontece, gente, né? Isso daí você vai fazendo essas coisas por conexão, só que as pessoas se conhecem, né? Então, às vezes eu vendia um caderno que era... Eu nunca fiz caderno, nessa época eu não fazia caderno igual ao outro, não. Era um diferente do outro, mesmo que eu usasse o mesmo tecido, né? Usavam uma cor de miolo diferente, enfim, né? Eu nunca gostei de fazer uma coisa muito repetitiva desde essa época. Então, o que acontece, né? Eu fazia esses preços aí que vinham às vezes na minha cabeça, né? E daí as pessoas se conheciam, e daí começou a me dar um outro tipo de nervoso, né? Porque ficava assim, pô, que sacanagem, né? As pessoas se conhecem, né? Eu vendi para essas duas aqui, e daí vai que uma hora dessas elas começam a conversar, tipo, que legal, você comprou um caderno na Miriam? Eu paguei tanto. Nossa, eu paguei tanto. Não foi o mesmo valor, né? Por que esses modelos são parecidos, né? Como tinha esse negócio de que nenhum era igual ao outro, né? Não ficava tão claro essa coisa de que realmente era um valor diferente, né? Mas isso começou a me incomodar, porque começou a vir mais pedidos das pessoas, né? Começou a vir e eu não conseguia mais rastrear de quem eram essas pessoas que estavam chegando para mim, né? E começou a me colocar numa situação meio complicada, porque eu ficava pensando, nossa, né? Não parecia muito certo, né? E eu não fazia de má fé, né? Eu jamais fazia isso para enganar alguém, né? Ou para tirar vantagem. Queria fazer as minhas coisas e ficar feliz ali, né? Só que isso estava me deixando triste, estava me deixando agoniada, né? Então, eu comecei a pensar de uma maneira um pouco mais... como é que poderia ser mais correto isso, né?
Daí eu fui pesquisar, fui estudar, né? Como eu sempre falo para vocês, caso vocês tenham insegurança numa coisa, o que vocês precisam para ter segurança? Precisa estudar, né? Qualquer coisa na vida é isso. Se você tem seguro, você estuda, você começa a ficar mais seguro sobre aquilo que você está falando ou fazendo, né? Então comecei a estudar e comecei a pensar, como é que eu posso estudar um pouco melhor? Vocês não se esqueçam que eu comecei a fazer encadernação em 2007, né? Então na época a internet não era tão boa assim como referência, às vezes a pesquisa levava um tempão para acontecer, né? E te dava umas referências meio estranhas, então não era uma coisa que você acreditava que era extremamente 100% confiável, né? Então, mas mesmo assim, fui estudando, fui conversando com outras pessoas, né? Lembra que eu tinha as amigas que também eram artesãs, e daí elas davam esse parecer do que elas faziam com o material delas, eu tentava adaptar para aquilo que fazia sentido na minha realidade, nos materiais que eu usava, né? E daí eu fui melhorando realmente esse cálculo, né? Como eu falei para vocês, essa questão de fazer a regra de 3, isso ajudou bastante, né? Então, por exemplo, só que tem materiais que não são tão mensuráveis assim, né? Mas eu fui descobrindo algumas coisas. Então, por exemplo, para cola, como é que eu faço, né? Cola, eu sempre compro aqueles tubos de 1 kg de cola, né? Cola branca, que é o que a gente usa para encadernação. Eu, quando trabalho, eu faço por produção, né? Ou seja, eu vou fazer as coisas todas, de certa maneira, no mesmo dia. Então, por exemplo, se eu vou fazer cadernos, né? Um dia eu vou fazer o corte do papel, outro dia eu vou fazer a dobra, outro dia eu vou fazer a furação, outro dia eu vou fazer a costura, outro dia eu vou passar cola ali, né? Então, isso, no dia que eu vou passar cola, né? O que eu faço? Eu tento pegar um tubo novo, digamos assim, né? Se é a primeira leva que eu estou fazendo aqueles cadernos, vejo quanto que eu gastei, né, para produzir, sei lá, 10 cadernos. E daí tento fazer uma média, tá? Tem gente que faz isso muito certinho, então o que eles fazem? Coloca numa balança, né, o tubo de cola do jeito que ele tá, né? Você termina a sua encomenda, pesa a cola no final para ver exatamente quanto você gastou, e daí você divide pelo número de cadernos que você fez. Então, dessa forma, você tem um valor exato do valor. Então, inclusive, fica até mais fácil para ficar atualizando as tabelas, né? Porque se você tem esse valor de gasto, né, por peso, então quando a cola subir de valor, assim, alterar o valor dela monetário, é só você atualizar o valor na sua tabela da questão do custo dela, né? Então, você pode ir jogando com essas coisas. No caso de papel, o que eu faço? Eu pego o tamanho, uma folha inteira, né? O padrão brasileiro geralmente é 66 por 9,5, ou seja, 66 por 96 centímetros. E daí eu calculo essa área total e eu calculo tanto que eu usei para fazer o caderno, né? Então, você vai brincando com esses valores, brincando não, vai sendo bem sério em relação a esses valores, para o cálculo ficar bem certinho, tá? Mas isso são questões de material. Para a gente calcular preço, né, final de produto, existem outros fatores que têm que ser considerados, e aí que muita gente erra, tá? E daí eu descobri isso por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, eu fiz o cálculo, daí comecei a fazer tudo mais certinho ainda, tentando mensurar bem certinho cada item, assim, deu uma pequena diferença, né, em relação aos valores ali, em relação a modelos também, só que ainda assim não estava satisfeita, né? Então, como eu falei para vocês, eu comecei a procurar fontes que fossem mais confiáveis, né? As minhas amigas, de certa maneira, estavam no mesmo nível que eu, estava fazendo, né, sei lá, daquilo que elas achavam que era, então via da cabeça mesmo, pelo feeling, pelo tempo trabalhado, né? Para elas funcionava, mas para mim já não estava funcionando, então me falaram do Sebrae, né? Sebrae, para quem não sabe, ele é voltado para desenvolvimento de empresas, né? E ele tem muitos cursos, inclusive muitos cursos gratuitos, e hoje em dia, muitos cursos pela internet, que você pode procurar direto lá no site, só você digita o tema, que vai aparecer um monte de palestra, um monte de mini curso, dicas de como você faz as coisas, né?
Então eu me inscrevi no Sebrae, fiz muitos cursos lá, mas muitos mesmo, tá? Durante algum tempo eu ia lá toda semana, pesquisava, eles têm a biblioteca lá, tem uma biblioteca até online, tem a biblioteca de referência mesmo que você pode usar, né? Mas, né, como sempre, né, a pessoa é meio inquieta, assim, não era o suficiente, não me deixou tão segura ainda, porque eu via os vídeos e tal, e como a encadernação é uma coisa muito específica, ainda assim era difícil, né, de fazer esse cálculo. Então, o que eu fiz? Eu paguei uma consultoria lá no Sebrae, né, e na consultoria, aliás, eu não paguei uma vez não, foram 2 vezes, e daí eu ganhei uma terceira com uma outra pessoa, assim, por um outro esquema de um curso que eu tinha me inscrito também. E aproveitei tudo, né? Cada um me dava uma opinião diferente, então eu fui juntando tudo isso e cheguei no método, né? Que é o que eu passo para as minhas alunas, sempre nas aulas. Então, qual que é o esquema aqui, certo? Eu fui lá no Sebrae, né? E com cada consultor eu falei, olha, eu faço assim, né? Faço uma tabela bem certinha, até levei minhas planilhas assim bonitinhas, me achando, né? Achando que tá tudo certo. Mostrei assim para eles e falei, olha, eu pego esse valor todo aqui que eu calculei, vezes 3, e calculo vezes 3, daí fui levando meus cadernos, né? Aí eu mostrava assim, ó, esse aqui que é um pouco mais, daqui qual que foi o critério que eu adotei. Se fosse uma técnica um pouco mais difícil, eu colocava vezes 4. Se fosse, né, lembra que eu mostrei para vocês 2 modelos aqui, que um eu levava 1 hora, outro eu levava 4? Então, esse que eu levava 4 horas, eu multiplicava vezes 4. Esse que era mais tranquilo de fazer, digamos, eu multiplicava vezes 2. E daí, o que ficava intermediário, eu colocava vezes 3, né? Foi um critério que eu tive que adotar para poder fazer um cálculo mais certinho, assim, que fizesse um pouco mais de sentido. E por um tempo isso funcionou, tá? Eu fui lá no Sebrae, comentei tudo isso, né? Eles olharam para os cadernos. Engraçado que teve algumas pessoas que até duvidaram que aquilo fosse feito à mão mesmo, não era coisa de máquina, né? Mas eles não entenderam direito o que era o serviço e tal, por mais que tivesse o objeto na mão e estivesse explicando, mas enfim, conseguiram me dar algumas orientações. E a primeira, inclusive uma informação unânime das consultorias que eu fiz, foi que todos eles questionaram, por que você faz esse esquema vezes 2, vezes 3, vezes 4? Por que faz sentido isso para você, né? E eu não soube responder. Eu falei, porque foi assim que me falaram que era para fazer, né? E daí eu faço assim. E eles falaram, mas você acha que tá correto? Eu falei, não, nunca achei que estava correto, mas eu não sei outra forma de fazer isso. Então eles começaram a me explicar que existem outros fatores que são bem importantes, aliás, em todo o negócio, que tem que ser considerados nesse cálculo, tá bom? Que eu vou ensinar para vocês agora. Então, voltando, aquela lista que eu falei no começo dos materiais não está errada, ela tem que ser feita, tá? Então, não tem desculpa aqui, tá? Vocês não vão fugir das tabelas, tem que fazer tabela, principalmente se você está começando, você tem que ter noção de quanto você gasta cada coisa, tá? Então, tem que fazer tudo isso mesmo. Então, né, de novo, num caderno, o que eu preciso colocar? Preciso colocar papelão, tecido, fita, papel do miolo, fio da costura, cola, entretela que está aqui dentro, né, o papel da guarda que é diferente, a etiqueta, né, enfim, todos os itens que você pensar aqui na encadernação tem que estar listados e tem que ter essa regrinha de 3 para cada item, tá? Para você ter um valor X de produto, tá? De material, certo? Então, beleza. Fez todo esse cálculo aí, você tem o primeiro valor que você precisa para fazer o cálculo do seu produto, que é custo de material, certo? Vamos lá para o segundo item. O segundo item, você vai fazer o seguinte, lembra que eu falei para vocês que dentro uma das tabelas que você tem que fazer é a questão de equipamentos, né? Então, por exemplo, para começar a encadernação, você não precisa de muita coisa, mas existe um certo investimento, como toda profissão, né? Porque de materiais que você precisa, por exemplo, um dentista, ele não consegue atuar como dentista se ele não tiver uma cadeira, se ele não tiver aquele negócio para enxaguar a boca, né? Se ele não tiver uma broca, se não tiver as ferramentas para poder fazer as obturações.
Tô falando isso porque meu irmão é dentista, tá? Alguma coisa eu sei disso, né? Não sei o nome do direito das coisas, mas enfim, só para vocês entenderem, né? Então, no caso do encadenador, a pessoa precisa ter uma base de corte, precisa ter estilete, uma régua, né? Para que ela possa trabalhar, uma dobradeira, né? Importante uma dobradeira. Então, são itens que você pode ir comprando aos pouquinhos, sim, né? Elas demandam esse investimento inicial, mas a maioria ali é para o resto da vida, né? Se você usar bem direitinho. E eu vivo dando dicas para vocês como vocês aproveitarem isso da melhor maneira possível. Mas isso tem que estar no seu custo de alguma forma. Por quê? Por exemplo, o estilete, em algum momento você vai ter que comprar a lâmina dele de reposição, porque ele vai acabar. A sua base de corte, em algum ponto também, ela vai ficar tão gasta que você vai perceber que na hora que você corta um papel em cima dela, ele vai ficar marcado, né? O corte não vai ficar mais tão bonito. Por quê? Porque ela está muito desgastada. Então, isso tem que ser trocado de tempos em tempos, né? E o teu orçamento, de certa maneira, tem que prever essa troca, tá? Ou até, se você quer juntar um dinheirinho para daqui mais para frente, comprar uma guilhotina, por exemplo, para facilitar o teu trabalho, né? Para você ter que cortar papelão na mão, por exemplo, né? Tem gente que usa guilhotina para isso. Eu não faço isso porque desgasta demais a lâmina, né? Mas enfim, tá? Essa provisão você tem que ter. Então, é uma taxa de manutenção de materiais. E você calcula isso no teu orçamento a partir desse custo esse primeiro valor que você achou, que é o custo de material. Então, item 2, o que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você achou nesse item 1, que é o custo de material, e vai jogar em cima dele 20%. Então, digamos aqui que você achou o custo do teu caderno R$10, tá? Vamos fazer um valor redondo aqui para facilitar a vida. Então, se o teu custo de material, o teu item 1 foi R$10, o teu segundo item, que se chama taxa de manutenção de materiais, 20%, vai ser de R$2, tá bom? Então, anotem aí que isso é importante, tá? R$2 de taxa de manutenção de material. Esse valor, gente, não é teu, é da tua empresa, tá? Então, esse dinheiro não é teu, você vai guardar, é como se fosse a tua poupancinha de material para quando você precisar trocar a tua lâmina, você vai pegar aquele dinheirinho. Quando você quiser comprar a tua guilhotina, você vai pegar aquele dinheirinho, enfim, tá bom? Então, isso é importante, isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não faz, tá? Outra coisa que você tem que colocar ali é um custo de local, né, de trabalho. E isso também é importante estar dentro do teu orçamento. Então, como assim? Ah, mas eu trabalho em casa, não tem problema. Tá, mas você trabalha em casa, você não usa o banheiro, você não consome água, né? Você não toma banho todo dia, você não bebe água, né? Ou você não usa luz para trabalhar, né? Você não usa a internet, não usa o seu computador, então tem todas essas taxas, né, que tem que entrar de alguma maneira no teu cálculo de produto, tá bom? Por quê? Porque esse valor porque se você não colocar de alguma maneira esse valor no teu produto, você está pagando para trabalhar, tá bom? Então, como que eu faço esse cálculo? Isso daí foi né, como eu disse para vocês, eu fui pesquisando e fui pensando a respeito. Um aluno meu, né, um senhorzinho muito bacana, que era ótimo de cálculo, ele sugeriu o seguinte quando eu estava explicando isso. Ele falou para fazer o seguinte: então, por exemplo, você trabalha em casa, certo? Mas você tem suas contas fixas todo mês. Então, você tem o teu valor de aluguel, teu valor de condomínio, teu valor de luz, teu valor de internet e de água, né? Digamos assim, esses 5 itens, você tem noção de quanto você gasta, né, nisso, certo? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse valor total, tá? De todos esses itens que você consome na sua casa, tá? Você vai pegar a planta baixa da tua casa, então digamos que a sua casa tem 100 metros quadrados. E você vai ver qual que é a área que você ocupa dentro de 100 metros para trabalhar. Então, digamos aqui, se você trabalha na tua mesa da cozinha, você vai medir qual que é a área da tua mesa da cozinha, né? Lembra da regrinha de 3 que eu expliquei lá no começo? Você vai fazer uma regrinha de 3. Então, se 100 metros quadrados você tem sei lá, um gasto
por mês de R$500, né? Para uma área aqui de 3 metros quadrados, você consome quanto? Certo? Tá? Então, você vai colocar esse valor, né? Calma que esse é um valor, vai dar meio alto ainda, você vai botar isso em cada produto, tá bom? Então, só que você pensa o seguinte, esse valor que você achar aqui vai ser o teu valor por mês, né? E daí você vai ter que dividir isso por hora de trabalho. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer essa regrinha de 3, então, de novo, contas da casa por mês, valor R$500, digamos, né? Então, contas da casa, para uma área de 100 metros quadrados, você gasta R$500. 3 metros quadrados, que é a tua área de trabalho, vai te dar X, tá? Esse X equivale a quantas horas por mês? Tem que fazer o cálculo ali, tá? De quantas horas tem no mês. E daí você vai saber que em 1 hora trabalhada, você gasta tanto, tá bom? Só que esse valor que você vai encontrar é um valor cheio, né? Só que você não usa a sua casa só para trabalhar, você usa para morar também. Então, esse valor que você encontrar ali, você vai dividir por 2. Vocês estão entendendo? É um cálculo um pouquinho mais complexo, tá bom? Então, de novo, vocês vão pegar, né, o valor total das suas contas mensais, vai pegar a área total da sua casa, tá bom? Vai definir qual que é, vai ter essa noção de qual que é a sua área de trabalho, né? E vai fazer uma regrinha de 3. Para a sua área total da sua casa, você gasta tanto por mês. Para a sua mesa de trabalho, equivale a quanto do mês, né? Esse valor, você vai fazer um outro cálculo, equivale a 31 dias né, do mês, que equivale a quantas horas, para você ter esse valor por hora, tá certo? E esse valor por hora você vai dividir por 2, porque seu espaço é de moradia e de trabalho, então a gente divide por 2, para você ter o valor por hora, para daí colocar no teu produto. Então, esse valor que você achou, né, você vai colocar. Então, por exemplo, para esse caderno que levou 4 horas para fazer, esse valor que você achou, você vai multiplicar vezes 4 e colocar nesse montante que a gente está fazendo do cálculo do produto, tá bom? Então, recapitulando, primeira coisa, custo do caderno, custo de material. Segundo item, taxa de manutenção do material, que é o 20% daquele valor do custo do material. Terceiro item é essa taxa de ocupação, tá bom? Digamos assim, vamos colocar esse nome para o cálculo do produto, certo? Você juntando esses 3 itens, tá? Vai juntar esses 3 itens, a gente vai ter um quarto item que a gente vai acrescentar. Tudo isso, gente, para achar custo do teu produto, tá? Você não está calculando ainda quanto que ele vale, é diferente, tá bom? Então, vamos lá, quarto item. Agora é o valor de mão de obra, tá? Esse valor de mão de obra, o que que é isso? Então, digamos assim, se você for, por exemplo, uma pessoa que é contratada numa empresa, ela ganha, na carteira de trabalho dela, vai estar escrito lá qual que é o valor por hora que ela ganha, né, para trabalhar, né? Então, por exemplo, o professor universitário de faculdade particular ganha uma média de 25 a 35 reais por hora, né? Que isso, quando vai depender da graduação da pessoa, né? Se tem mestrado, se tem doutorado, enfim, às vezes chega a mais, né? Tô chutando, né? Então, o auxiliar de enfermagem vai ganhar tanto por hora, vai estar tudo isso especificado na carteira, né? Então, você tem que pensar o seguinte, no teu caso especificamente, né, tem que ser bem sincero em relação a isso para colocar esse valor, tá? Se você fosse contratado para trabalhar numa empresa, para trabalhar com encadernação, né? Quanto que você gostaria de trabalhar, quantas horas da tua semana você gostaria de trabalhar e quanto que você gostaria de ganhar por mês, certo? Claro, gente,
eu queria ganhar R$1 milhão por todo mês? Claro que eu queria, né? Mas é uma realidade um pouco complicada da gente fazer nesse momento para calcular valor de produto, tá bom? Produto artesanal. Deus queira que um dia a gente chegue lá, mas no primeiro momento é mais difícil, tá? Então você vai ter que definir, e a questão de horas, né, você tem que ser bem realista mesmo. Então, por exemplo, não adianta você colocar que você quer trabalhar 8 horas por dia, mas sendo que na realidade mesmo você consegue trabalhar 3, né? Principalmente nesse momento que a gente ainda está vivendo de pandemia. Então, às vezes, você tem filhos pequenos que exigem que você fique ali enquanto eles estão fazendo uma aula online, né? Você precisa estar presente nesses momentos, então teu dia, fora as atividades de casa mesmo, né? Como dona de casa ou enfim, qualquer outra que seja a sua função, te exige esse comprometimento. Agora, quanto do teu dia vai sobrar efetivamente para você trabalhar com encadernação, entendeu? Não adianta você fazer esse cálculo assim da sua cabeça, achando que vai ser 8 horas e daí na prática não é, porque essa conta nunca vai fechar, né? Ou seja, você nunca vai conseguir ganhar dinheiro fazendo isso. Então tem que ser realista, tá? Então você vai fazer o seguinte, de novo, é um outro cálculo, tá bom? Eu sei que a gente está falando muito, coisa parece que para muita gente muito abstrata, mas é assim que se faz, tá bom? A questão do cálculo aqui, então, da mão de obra, como que eu faço, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, né, esse valor que você gostaria por mês, você vai ver quantas horas você vai trabalhar por mês, ou seja, de acordo com o teu planejamento, se é de segunda a sexta, se é de segunda a sábado, se é, né, todos os dias, enfim, você vai ver quantas horas que vai dar isso, né, para você calcular o valor por hora de trabalho, tá bom? Se ficar muito difícil de você definir isso, né, você vai ter que dar uma pesquisada, mas para quem está começando em qualquer trabalho artesanal, o valor sugerido que se joga ali, né, vai depender também o que fica mais confortável para você. Mas o pessoal joga entre 5 e 8 reais, tá bom? Por hora. Então, 8,50 no máximo, assim. Então, para você fazer esse cálculo aqui, você tem que somar. Então, por exemplo, se aqui você levou 4 horas para fazer um caderno, você vai colocar lá 5 vezes 4, dá 20 reais de mão de obra, tá bom? Então, quarto item aqui na nossa lista, mão de obra, tá? Tudo isso aqui você tem que listar para fazer custo de caderno. Então, recapitulando, a gente tem custo de material, né? A gente tem a taxa de manutenção das ferramentas, terceiro é a taxa de ocupação e o quarto, valor de mão de obra, tá? Você somando tudo isso vai te dar o custo do teu caderno, ou seja, tá? Então agora vem a parte interessante disso, lembra que eu falei que eu ia ensinar vocês a dar esse preço de uma maneira mais profissional? Então você fazendo tudo isso certinho, tá bom? Calculando todos esses itens aqui, tendo isso na ponta do lápis bem certinho, agora a gente entra na parte do lucro, tá bom? Quanto você quer ganhar em cima disso? Porque até agora você está pagando para trabalhar. Mesmo que seja essa coisa do salário que eu tinha falado, quem paga é você, né? Então a gente tem que fazer tudo isso daí aliás, quem paga é seu cliente, mas quem calcula para fazer valer a pena é você, né? Essa questão da mão de obra, tem até um parênteses que eu tenho que fazer aqui, que é importante, que é o seguinte, a questão da mão de obra, só um pouquinho, tive que fazer uma pausa. Na questão da mão de obra, tem uma coisa muito interessante aqui, porque lembra que eu falei que o valor sugerido, para quem está começando, seria entre 5 e 8 reais, né? Mais ou menos uma média, né? A maioria joga 7, 6. Você também, se você chegar na conclusão que você quer cobrar 50 reais a sua hora, tudo bem, né? Te digo que vai ter público que vai estar a fim de pagar esse valor, sim. Inclusive, tem muita gente que às vezes olha o valor de um produto artesanal e se acha que está muito barato por aquilo que ela pode pagar,
ela tende a achar que não tem valor, né? Ela prefere às vezes pagar mais alto num produto só porque ela pode, porque ela acha que isso vai garantir de alguma maneira que seja um produto mais bem acabado, tenha a questão de materiais melhores, sabe? É uma questão também de exclusividade, né? Vocês podem ver essa questão de marketing, como muita empresa joga em cima disso, dessa questão da exclusividade, a partir do valor, tá bom? Então, você vai definir o público com quem você vai trabalhar a partir desse valor da mão de obra, tá certo? Né? Então, se o seu caderno vai custar 20 ou se o seu caderno vai custar de 200, você vai definir a classe, digamos assim, que vai comprar de você, né? Se você colocar mais caro, provavelmente também vai dar um problema em relação, não é problema, vai ser mais difícil de você fazer essa distribuição, né, de material. Você vai vender um pouco menos, mas aí quando você vender, você vai ficar tranquilo, você vai fazer aquela encomenda da melhor maneira possível, no seu tempo, né? São pessoas, por exemplo, que não precisam viver disso, fazem quando, justamente pensando nessa questão do hobby quase, né? Você faz por prazer, né? E está sendo bem pago para isso. Agora, se você precisa fazer isso para vender, para viver, digamos assim, você tem que pensar nessa questão um pouco mais prática, né? Então, talvez colocando um valor um pouco menor, não quer dizer que o seu trabalho não valha mais, mas se você colocar fica um valor mais competitivo e você vai ganhar pela quantidade, ok? Então, é bem importante vocês pensarem nisso também, tá? Então, segunda parte do vídeo aqui, essa questão da mão de obra é importante você definir, né? Ver o que você quer. Você quer fazer esse esquema para atrair um público específico ou você quer um preço competitivo, né? E tudo bem, a sua escolha. Então, por isso, até que é bem importante dizer aqui que você não deve se comparar a outras pessoas. Porque a pessoa que vende o produto a R$200 não quer dizer que ela está querendo extorquir das pessoas, né? Cada um sabe dos seus custos, cada um sabe daquilo que precisa cobrar e cada um sabe daquilo que precisa para viver, certo? Então, a partir do momento que eu tive essa noção, que eu tive essa consciência, foi através de alguns cursos que eu fiz, que comentaram esse tipo de coisa, eu parei de me comparar, né, com outras pessoas, porque tem até um ditado que fala, né, não meça as coisas pela régua dos outros, não meça a sua vida pela régua dos outros. É meio que isso, tá bom? Então, fique tranquilo para fazer o seu próprio cálculo. É legal ver, sim, alguns concorrentes para ver quanto que eles estão cobrando, né, em sites maiores, tipo Elo7, né, ou, sei lá, Mercado Livre, você consegue ter uma noção bem fácil, né, de comparar, assim, de quanto que o pessoal está cobrando, né, para ver se seu valor não está muito abaixo do mercado também, né, porque às vezes está, e você pode cobrar um pouquinho mais para ganhar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, definido esses 4 itens, né, de novo, que a gente estava falando primeiro, materiais, segundo, taxa de manutenção, terceiro, taxa de ocupação e quarto, mão de obra, tá? Você tem custo de produto e em cima disso a gente vai jogar o lucro, tá? No Sebrae, lembra que eu fiz os cursos lá? Eles recomendam uma taxa saudável de lucro em torno de 20%, tá? Então, você fez o cálculo desses 4 itens, vai listar tudo certinho, em cima desse valor que você achou, você vai jogar 20%, você vai ter o valor do teu lucro, tá bom? Esse valor, ele pode ser um pouquinho maior, de novo, para definir essa questão do público que eu falei, ou tem a ver também com aquela questão da exclusividade dos materiais. Lembra que as minhas amigas comentavam lá, quando eu fazia o cálculo vezes 3 vezes 4, né? Então, é um negócio que você pode aplicar agora, né, que é importante, e que agora faz sentido. Então, você pode jogar, por exemplo, 40%, se você faz aquele esquema lá de, por exemplo, você faz cadernos de tecido, mas você passa horas na plataforma do Etsy, que é uma plataforma internacional, procurando tecidos que são exclusivos, assim, sabe? Você importa tecidos do Japão, enfim, né? Você tem um material muito diferenciado, você cria próprias estampas, então você pode jogar um valor mais alto porque tem a questão da exclusividade, entendeu?
Por que que é importantíssimo você saber esse negócio do lucro? Quanto que você está tendo de lucro em relação a esse produto? Porque lembra que eu falei lá no comecinho, quando você sair de uma aula de encadernação e sair mostrando para todo mundo vai querer? Então, você tem que ter essa noção, por quê? Porque se a pessoa é muito próxima de você, você gosta daquela pessoa, o que você pode fazer? Você pode dar um descontinho, né, se você quiser. Então, só que você precisa saber quanto você está ganhando para você saber quanto você pode dar de desconto, né? Digamos que você calculou esse tradicional 20% de lucro. Se você der 30% de desconto, você está pagando para trabalhar, tá? Então, é importante você saber essa diferença. Então, né? Então, você sabe que no máximo você pode dar de desconto 20%. E isso é uma jogada legal, por exemplo, se você for para vender para lojas, por exemplo. Isso é um mercado muito legal, né? Quando eu comecei, eu vendia muito para lojas, né? Eu chegava, algumas lojas me procuravam e daí eu deixava um estoque com eles e elas compravam esse estoque de mim para poder vender. Então, como que eu fazia? Eu tinha esse valor que era calculado com o lucro para o cliente final e para a loja eu vendia a preço de custo, tá bom? Porque daí não é que eu não estou ganhando, eu estou ganhando o valor que é justo em relação àquele material, só que eu deixava de ter o lucro, mas eu tinha a venda certa. Então você tem que ver o que é importante para você ali naquele momento. Naquele momento, para mim, o importante era a divulgação, né? Mais gente consumindo o meu trabalho. Então, por isso que eu achei que valia a pena, né? É uma prática que eu não adoto mais, até porque eu gosto muito dessa questão do personalizado, né? Dessa coisa exclusiva. Então, não tem como ter isso em quantidade, né? Até porque não faz sentido, certo? Então, a gente tendo essa noção, você tem essa noção de quanto que você pode dar de desconto, se você quiser dar desconto, inclusive, né? E o teu cliente não precisa saber que existe esse cálculo do lucro e quanto que você está lucrando, tá bom? Não precisa falar para ele, você só dá o preço final. Então, tudo isso foi para falar para vocês como se faz o cálculo, tá bom? Então, antes de sair por aí divulgando, olha que legal, estou fazendo caderninhos, né? Faça todo esse valor, porque a primeira pessoa que vier com essa história de ai, que legal, que lindo que você está fazendo, faz um para mim, daí você fala, claro, custa R$50, entendeu? Né? Ou, sei lá, se a pessoa, você sabe que não tem condição de pagar, mas quer muito fazer esse agrado para a pessoa, fala, eu tenho custo de material tanto, você pode pagar pelo menos a parte do custo, né? Joga limpo com a pessoa, né? Eu acho que questão existe até muita gente que fala que a verdade vende também, né? Então, enfim, estratégias de marketing fica para um outro vídeo, tá bom? Espero que tenha ajudado todo esse conteúdo para vocês. Tentei explicar da maneira mais certinha possível, mais didática possível, com mais exemplos possíveis. Mas se por acaso ainda ficou dúvida, por favor, não deixe de comentar aqui embaixo, não deixe de me escrever, né? Você sabe que é fácil de me encontrar, eu estou no Instagram, estou no YouTube, tenho WhatsApp, né? E-mail, fora o canal aqui mesmo, né? Aproveita e já dá um like nesse vídeo, sou dessas, agora tem que ficar pedindo like, tá? E qualquer coisa, estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo, tá? E a gente vai se falando.